Ora, aqui o assunto do momento. A Marília mandou-me um clipe, aqui do podcast, né, do nosso guru Mike Billions, com o Afonso Gonçalves. E eu selecionei aqui um trecho para ver com vocês hoje. Ok, vamos ver aqui 16 minutinhos deste vídeo. Eu vou sempre interromper para fazer umas observações. O Pedro Vieira disse aqui: um povo conservador pode virar progressista e vice-versa. Sim, Pedro, isso é verdade. Mas uma coisa que eu acho extremamente curiosa é que, e isto não sou eu a falar, são as estatísticas, são os profissionais que têm como meios para estudar isto, é que a pessoa no seu percurso de vida começa sempre mais à esquerda e vai-se movendo para a direita, sempre. E eu acho que isto é engraçado porque nós, pela primeira vez, estamos a ter uma juventude que já nasce à direita. E se todas as tendências até agora e todos os estudos mostram que este jovem vai ter tendência a ficar adulto e a ir mais para a direita, o quão à direita é que esta nova geração vai chegar? O Tomás, olá Andreia, encontrei o teu canal e foi um autêntico achado, muito bom mesmo. Não de que partido és, mas tens uma visão mais moderada do que o Chega, mas mais conservadora do que o PSD, algo que vi pouco. Continua, bom trabalho. Obrigada, Tomás. Era exatamente isso que eu estava a dizer aqui. Eu parei de exercer funções dentro do PSD porque me chateei um bocadinho com a estrutura, achei que já não me representava, afastei-me na mesma altura que o Rui Rio tomou posse, mas ao mesmo tempo também não me consigo identificar com o Chega em tudo. E outra coisa que eu acho muito perigosa que está a acontecer neste momento é que o Chega é uma excelente oportunidade de crescimento político. E eu acho que há muita gente que se está a aproveitar do facto do Chega ser um partido que ainda é pequeno em comparação com os outros, para poder chegar a um lugar de destaque no Parlamento. E o que isto causa é que, efetivamente, vão chegar muitas pessoas ao Parlamento que se calhar não tinham qualidade para lá estar. Mas conforme o Chega for crescendo, acho que essas pessoas vão sendo quase que exiladas. O que eu valorizo mais é a sociedade americana, não é? Uhum. Acho que organiza-se de forma a produzir o maior bem para a maior parte da população. Acho que funciona. Eu tenho os seus impactos no mundo e escolher o mal menor, eu prefiro escolher ser dominado pelos americanos, não é? Uhum. É a minha visão. Agora, Questão democrática. eu acho que é assim, o sistema democrático, não digo que a democracia seja sinónimo de progresso, nem que seja sinónimo de prosperidade. Ok, vou fazer aqui uma pausa para dizer aqui que quando ele diz que a democracia não é um sinal de progresso, acho que foi mais ou menos isso que ele disse, é o seguinte: a democracia é um regime com tantas falhas como os outros. Agora, de todos os regimes que já tivemos, se calhar é o melhor, não quer dizer que seja perfeito. Porque isso já se viu em muitos países em que não aconteceu. Mas o mundo ocidental consegue conviver mais ou menos de forma equilibrada com a democracia. A democracia tem problemas, definitivamente, graves também, tenho que admitir, e podem ser produzidas a longo prazo, podem ficar piores. Mas é assim, eu fui formado na democracia, eu acho interessante, eu acho que conseguimos dentro deste sistema produzir uma sociedade boa. Não, eu percebo. Tu achas que não? Eu não critico o conceito de democracia. Ok. O conceito de ser um governo em função dos interesses do povo. Eu critico, por exemplo, o voto, como está estruturado hoje em dia. Eu acho que há vários tipos de grupos que não deviam votar. Que grupos é que Ok, na linha daquilo que eu estava a dizer há bocado, vocês sabem qual é a maior e a melhor mais-valia da democracia? É que toda a gente pode votar. Também é o seu maior defeito. Eu não estou com isto a dizer que há votos que valham mais uns que os outros, não é isso. É só porque o que acontece muitas vezes é que temos pessoas que não estão informadas e que têm direito ao voto, tal como eu. Um exemplo muito concreto: eu estive a fazer campanha na altura pela PAF, né, o Portugal à Frente. Foi uma coligação também do PSD com o CDS, se eu não estou em erro, no tempo do Passos Coelho. E eu andei aqui a fazer campanha, vocês sabem como é que isso funciona, andei com uma concertina ao peito e tudo. Para quem não sabe, eu toco concertina. E andámos a falar com a população e eu ouvi muitas vezes as pessoas a dizerem-me a seguinte frase, que é: "Sim, eu vou votar no Passos Coelho, o Passos Coelho é o maior". Depois nós dizíamos: "Então vai votar no PSD", e a pessoa dizia: "Não, não, credo, o PSD não, mas o voto desta pessoa vale tanto como o meu". Agora, vocês acham que é mau ou que é bom o facto do voto dela valer tanto como o meu? Porque eu acho que é um defeito, mas que é um defeito necessário.
é que não deviam votar? Discriminavas, porque cria muita instabilidade. Sim, mas... Ou seja, eu não sou representado, não sei o que mais, é chunga. Percebo, mas temos que perceber que há certos grupos e certas pessoas que não têm a competência para escolher... Para escolher, ou seja, uma visão a quase... competência para escolher governos competentes. Quase republicana do século. Nós queremos governos competentes, não é? E termos pessoas que não são competentes, que não sabem gerir coisas, que não sabem como funciona a economia, que não sabem como funciona a sociedade, a decidir então, sobre quem é que vai tomar as decisões, não faz... Este podcast já tem quase um ano. Aqui o Afonso Gonçalves continua a manter exatamente a mesma postura quanto a estas questões. Alguém sabe? Mal, claramente. Mas qual é a solução? Não há solução. Não há solução. Tem que ser assim. A solução para o problema de cidadãos mal informados é o mesmo que sempre foi. É uma base de educação que funciona. Um texto básico seria possível, mas difícil na prática. Mas não faz sentido, Pedro. Não faz sentido nenhum. Imagina as perguntas. Tu achas que o comunismo resulta? Eu vou dizer que não. Tem muita gente que vai dizer que sim. Isso quer necessariamente dizer que essa pessoa não percebe de economia? Porque nós temos o exemplo da Mortágua. Ela é formada em economia. Isso quer dizer que ela percebe de economia? Vais dizer que a Mortágua agora não pode votar? Vocês entendem o que eu quero dizer? É um defeito necessário. O voto universal não faz sentido. Eu acho que só deviam votar homens portugueses com propriedades. E mulheres não? Mulheres não. Isso é incrível. Eu acho que mulheres não faz sentido que votem. Alguém me diga, por favor, ele continua a manter esta visão de que as mulheres não deviam votar? A Marisa disse o que falta é literacia política nas escolas. Ensina-se tanta coisa e pouco se fala sobre política. E quando falo de literacia política não é doutrinação. Eu entendo o que tu queres dizer, Marisa. E, efetivamente, faz muita falta nas pessoas uma... Como é que se chamava? Era formação cívica, não é? Só que acho que a formação cívica também nunca funcionou em Portugal. Seria perguntas mais objetivas do que isso, mas não é execuível. Exatamente, Pedro. Eu acho que é o melhor regime que a gente... acho que é o melhor regime que existe na atualidade. Isso não o torna perfeito. Como assim não devem votar? Exatamente. É por causa de pessoas que vêm a público dizer este tipo de coisas que depois eu, Andreia, sou uma pessoa até relativamente moderada, como vocês já disseram aqui hoje, não posso dar a minha opinião. Mas não é só mulheres, atenção, isto não é uma coisa contra as mulheres. Eu acho que só mulheres... homens com propriedades. Homens com propriedades. Com imobiliário, com negócio, porque sabem como é que funciona a economia, sabem como é que funciona a sociedade. Mas não achas que depois este dia ficar, por acaso está giro, eu fico muito contente porque tu és o equivalente a um comunista, mas do outro lado contrário. Do lado certo, exatamente. Do lado certo. Eu acho muito curioso ouvir isto, o que é, e quero... Mas atenção, isto não é uma coisa contra as mulheres. Eu quero compreender a tua mente. Eu acho que não é uma coisa contra as mulheres. Então a pergunta aqui devia ser, se fosse uma mulher que é dona de uma multinacional, na opinião dele, ela já poderia votar. E se ela for dona de metade da multinacional? Porque o marido é dono e estão casados, então ela é dona de metade. Ela aí já teria direito? As mulheres não deviam poder votar, mas não tenho nada contra elas. Exatamente, Pedro. Homens... Porque deve haver alguma questão racional aí, sim, não é? Claro. Só homens com propriedades é que deveriam poder votar. Só homens com propriedades, quando digo com propriedades, digo também com negócios, pessoas que conhecem como é que funciona a economia, como é que funciona a sociedade. Mas a sociedade não é só a economia. Não, mas como é que funciona a agricultura, valores, como é que funciona a sociedade, como é que funciona a economia, como é que funciona o mundo, como é que as coisas funcionam, como é que as coisas andam para a frente. Que depois essas pessoas iam votar... Se a maioria das pessoas não tem um conhecimento básico sobre como é que funciona a sociedade, porque é que se não são competentes nesse sentido, porque é que têm a competência para usar uma ferramenta que nas mãos das pessoas erradas tem a consequência última de destruir completamente a sociedade. O voto, na questão americana, por exemplo, olhem para a questão americana. No início da democracia americana, o voto não era entendido no sentido universal. Isto é um conceito liberal, um conceito moderno, um conceito individualista. O voto não era entendido assim. O voto era entendido como falaste há bocado de checks and balances. O voto era entendido como uma forma de representação do povo. Confirmar, do povo dar uma confirmação, um referendo de que o governo estava a corresponder às expectativas. Estava a falar aqui com um historiador e economista, o Nuno, ele esteve aí, e ele estava realmente a explicar que já no século XV, XVI, se não me engano, já havia a votação do povo, que não era toda a gente, mas era tipo um sapateiro, era tipo... Era em representação das classes sociais, por exemplo.
Mas pronto, isso traz muita instabilidade de representação. Também Acho podes que não. formar uma sociedade que essas pessoas se calhar vão votar a defender os seus próprios interesses e não os interesses de, vamos imaginar, pessoas que não têm É claro que as pessoas vão votar a defender os seus próprios interesses, mas que loucura é esta? Eu quando voto no PSD ou no Chega, não interessa. Eu estou a votar porque eu acho que aquela pessoa é a pessoa com mais competência para defender os interesses de quem? Os meus e da minha família. A Marisa, mas ter um negócio não significa entender de economia. Além disso, o mundo não se resume à economia. Também é verdade. É inacreditável ouvir isto em 2025, ainda por cima com argumentos destes. Concordo completamente contigo, prima. E por causa disto que depois a mulher tradicional acaba por ser desvalorizada. É porque é reduzida a isto, a um ser que não serve para pensar. Então, mas tipo, as pessoas fazem a sociedade, então não seria meio controverso as pessoas que fazem a sociedade não entenderem a sociedade? Juro que não entendo o argumento dele. Nem tu, nem eu, nem ninguém aqui, Tomás. Eu tenho concordâncias com ele, mas isto é uma linha vermelha. Eu ponho vermelha nisso. Ainda bem, Pedro. Fico feliz por saber que aqui pões uma linha vermelha. Por isso é que o voto também não deve ter uma grande abrangência de impacto. Deve ser como que uma confirmação. Então o poder estaria em quem? O voto é isto. Então quem é que tinha o poder? Eu já te vou responder, mas o voto basicamente, na minha perspectiva, é uma confirmação que A, o poder está a corresponder às expectativas do povo, B, o poder não está a corresponder às expectativas do povo. É como que alinhar aqui as questões. O poder tem de ser uma figura central que corporiza o Estado. Portanto, tem de ser um Estado autoritário, cristão, forte. Isso tem tipo o quê? Tipo Estado Novo? Não necessariamente tipo Estado Novo, mas parecido. Mas não, eu não sou apologista do Estado Novo, isso é o passado. Eu estou a olhar para Não tipo o Estado Novo, mas sim, mas eu não apoio o Estado Novo. o futuro, mas tem de ser algo parecido, tem de ser uma figura forte, uma figura central, autoritária. Tipo, o pessoal vai dizer que isso é fascismo. Percebes o raciocínio? Sim, podem dizer que é fascismo, não há problema, isso não é fascismo, mas podem dizê-lo. Eu gostava era que me dissessem onde é que isso está errado, agora que é fascismo. Eu sei que isso iria funcionar melhor para Portugal. Repara, tu tens neste momento pessoas que não sabem tomar uma decisão básica na sua vida, mas eu estou-te a explicar o raciocínio. Tens pessoas que não sabem tomar uma decisão básica na sua vida. Uma decisão básica, por exemplo, desde o que é que fazem, ou o que é que vão comer, ou como é que... Tu tens pessoas drogadas, tens criminosos, tens violadores, tens pessoas que não sabem sequer o básico da história de Portugal, que não sabem o que é que os partidos defendem, que não sabem o que é que são os partidos, a votar, e o voto deles vale o mesmo que o teu, que és uma pessoa inteligente, formada, culta. Isto faz algum sentido, o voto de toda a gente ser igual? Não faz sentido nenhum. Sim. E isto está a destruir o país. O voto universal nos últimos 50 anos tem destruído Portugal. Eu percebo, esse é um dos problemas da democracia, mas também tem grandes vantagens, como por exemplo, não existe censura de quem pode votar ou não, não existe nepotismo, ou seja, até não existe, quer dizer, pode existir na mesma, mas estou a dizer, mas é uma ferramenta que permite, ou seja, eu não estou a dizer que o sistema democrático é o melhor, eu estou a dizer que exatamente não é o melhor. Mas eu estou a dizer que dos que eu conheço, parece-me que até hoje é o que funciona melhor. Ou seja, mas será que funciona melhor? A questão é sim, que vocês têm que entender que eles claramente têm opiniões diferentes e aquilo que eu vos estava a dizer é até muito parecido aqui com a opinião do Miguel. Como é que olham para este gajo e olham para o Chega e acham que é tudo extrema-direito? Exatamente, Pedro. O problema é verem pessoas assim. A mim parece-me que sim, não te posso afirmar completamente, sim. Ou seja... Portanto, é que poderá haver outros sistemas mais evoluídos no futuro. Mas atenção, eu não sou necessariamente contra o conceito de democracia. Também quero deixar isso claro. Eu sou contra este sistema. Mas não é uma democracia universal. Ou seja, estás a falar de uma seleção de quem pode votar. Mas imagina, eu sou, por exemplo, a favor de... E vê lá se isto não é muito mais democrático. Ponham a mão na consciência... Calma. Ponham a mão na consciência e vejam se isto que ele vai dizer não é muito mais democrático, porque eu acho que não vai ser. Mão na consciência em meu nome, não. Então não podes votar. Está em nome dos meus como fazia o Sócrates, dos meus secretários. Não, mas repara. Como é que é? Como, por exemplo, não existe censura de quem pode votar ou não. Não existe nepotismo. É uma ferramenta que permite... Ou seja, que... A questão é essa. A mim parece-me que sim, não te posso afirmar completamente, sim. Ou seja, portanto é que poderá haver outros sistemas mais evoluídos no futuro. Mas atenção, eu não sou necessariamente contra o conceito de democracia, também quero deixar isso claro. Eu sou contra este sistema. Mas não é uma democracia universal, ou seja, estás a falar de uma seleção de quem pode votar. Mas imagina, eu sou, por exemplo, a favor de... E vê lá se isto não é muito mais democrático. Ponham a mão na consciência... Ponham a mão na consciência em meu nome, não. Então não podes votar. Está em nome dos meus como fazia o Sócrates, dos meus secretários.
Será que ele hoje em dia já tem alguma coisa em nome dele que é para se poder defender destes argumentos? Não, mas repara. Mas percebes o que eu quero Não, dizer? mas eu percebo, mas eu também não estou a pensar nos meus interesses, estou a pensar nos interesses do país. Tu achavas, Não me importa achavas o meu bem, interesse individual. Interessa-me o interesse do país. Achavas bem que tu não podias Não me interessa votar? eu perder. Não me interessa o meu interesse individual. A primeira pessoa vai sempre ser o eu. Sempre. E não faz sentido nenhum vocês dizerem que apoiam um partido que não apoia os vossos interesses pessoais ou individuais. É claro que vocês têm que pensar no conceito de qual é que vai ser melhor para a estabilidade da nossa sociedade. Agora não me venham com tretas que vocês não estão a escolher a pessoa que vai defender melhor aquilo em que vocês acreditam. A Marisa diz, então invistam em literacia política que as pessoas já tomam decisões mais informadas na hora de votar. É verdade, Marisa? Esse direito Eu, por acaso, eu não se tenho essa tivermos um visão. país Eu melhor. tenho uma visão. Se tivermos um país Por melhor. exemplo, quando acho que nós nos começamos a preocupar com o país, com as coisas grandes, eu acho que estamos a ir na direção errada. Eu acho que nós devemos preocupar é com a nossa estrutura familiar, o que está ao nosso redor. E nesta forma de trabalho, de eu olhar pelos meus interesses e pelas pessoas que me rodeiam, nós vamos formar um sistema coletivo que produz o maior bem comum. Sim. Quando tens uma ideia de um Estado forte, não sei o que mais, o que é que me garante que esse Estado forte vai... Pois, lá está, tem que ser. É a tal questão. O Rapidamente problema não é o se torna- Estado forte. Rapidamente se torna uma ditadura. O problema não é o Estado E forte. tu deixas de conseguir problema quando é o às pelas são esquerdismo. 1000 ou 2000 pessoas a mandar. O problema é o esquerdismo. O problema não é um Estado autoritário, um Estado forte. O problema é o esquerdismo. Se o André Ventura amanhã chegasse ao poder e tornasse a imigração ilegal um crime e de remigrar. Isto é tão perigoso. Isto é tão perigoso. Isto é como dizer, eu não me importo de estar sobre a tirania de um ditador, desde que o ditador queira o que é melhor para mim. Foi exatamente isto que ele disse. Graças a imigrantes ilegais, acabasse com o movimento LGBT, acabasse com a transexualidade em crianças, eu não ia dizer, epá, credo, isto é um Estado autoritário, não, eu ia dizer, isto é bom, isto é positivo, está a fazer as coisas certas. Mas isso é o que tu achas. E imagina, pode haver uma parte da população, e há... Vocês têm que conseguir entender que o Miguel Milhão, ao lado do Afonso, é moderado. Muito moderado. Nós temos que acabar com o movimento LGBT. Epá, calma, temos que acabar com os extremismos que existem dentro do movimento. Agora deixem as pessoas viver a vida delas em paz, pá. Eu continuo a defender até hoje que a maioria das pessoas portuguesas que estão dentro do movimento LGBT não se identificam com o movimento LGBT, porque elas querem estar sossegadas no canto delas. Que vai discordar de ti. E tu 5% que acha que a transexualidade assim, em crianças é errado, é certo. 5% talvez, eu não sei no quantos máximo. são. Mas a questão é, essas pessoas, sem ser, mesmo que não sejam transexuais, a questão dos imigrantes, vão dizer assim, e tal, eu não concordo com isso e não posso votar. Já reparaste a quantidade de instabilidade que tu vais produzir? Tu vais ter que fazer uma polícia política, tu vais ter que fazer perseguição, a maioria das pessoas tu vais também... ter que prender pessoas pela opinião. Este ano tivemos muita pouca abstenção. Olhem aqui, importante, tu vais ter pessoas a ser presas pela opinião. Este tipo de censura está a começar aqui em Portugal e não está a vir necessariamente da direita. No Brasil tiveram agora o caso do Léo Lins. Isto é perigoso. Pedro Vieira, nada contra pessoas LGBT. O Stalpes, já reagiste ao podcast do Miguel Milhão com André Ventura? Não, ainda não. E a Marisa diz que está assustada aqui com este discurso. Eu também. Tivemos 33%. Mas estás a perceber o que acontece? Mas historicamente a abstenção é 50%. Portanto, logo aí podemos dizer que metade das pessoas, e também não vamos dizer que são os totós, metade das pessoas não se interessam em votar. Vamos lá ser honestos. Metade das pessoas não se interessam. E da outra metade, dos 100% da outra metade, mais de metade vota por clubismo, porque o pai votava assim, porque sempre votou assim, porque apareceu na televisão que era para votar assim. Nós não podemos ter um país dependente de pessoas que pensam assim. Mas isso tem a ver com cultura. A base de todos os problemas que ele mencionou até agora é a educação. E outra coisa que é preciso entender é quanto mais à esquerda é um governo, mais burros eles querem que o povo seja. Um exemplo muito claro que vocês têm é quando extremistas islâmicos são entrevistados hoje em dia aqui na Europa, eles chegam-se à frente e dizem, não, as ordens que eu tenho como extremista islâmico, é para votar na esquerda.
Porque eu sei que eles, a favor da inclusão, vão nos deixar entrar à vontade. Não podemos. Tem a ver com Não formação. Eu acho que o caminho seria mais inteligente se formássemos as pessoas, se as ensinássemos e depois Há elas quanto acabam. tempo é que andamos a ensinar as pessoas, não é? Mas ainda estamos atrasados, já começámos há 100 anos. Eu estive aqui com o Nuno. Mas então também és autoritário. Tu queres o Estado a ensinar as pessoas Não, eu não aquilo disse que é o não correto. disse que tem que ser o Estado. Eu estou a dizer nós temos a internet, temos a ferramenta da internet, temos agora muita forma das pessoas Nunca houve aprenderem. tanto conhecimento à disposição de tanta gente e nunca houve tantos burros, não é? Nunca Não, houve eu tantos acho que as burros, pessoas quer estão dizer, mais evoluídas. eu acho que Repara, não, pensa sinceramente. uma coisa assim. As mulheres não devem votar. Eu acho isto engraçado porque Porque não são racionais, não tomam uma decisão em Repara, função. tu não podes. As mulheres não são racionais. Não são seres racionais. Nós estamos tipo no mesmo nível que um macaco. Dizer isto, isto tem Não, calma. mas isto é verdade. Isto é Não, verdade. as mulheres- Tens que cortar isto do YouTube. As mulheres mas são. as Atenção, que claramente o Miguel Milhão não cortou esta parte do YouTube. mulheres As não mulheres são são racionais. Não são muito racionais. Não, Vamos dizer espera, honestos. vamos dizer assim. No geral, vamos as elaborar. mulheres não pensam no coletivo. Vamos- Alguma mulher se não. interessa com o futuro do país. Vamos lá ser honestos. Vamos elaborar. As mulheres não se interessam com essas que há. coisas. Tu podes dizer Mas assim, isso é da sua as natureza, mulheres não é? têm características, têm uma natureza onde elas são um pouco mais emocionais que os homens. Bastante mais Eu emocionais. que os até homens. aceito, E ou menos seja, racionais. elas são mais, as mulheres têm características e são muito mais interessantes do que homens, queres que eu te diga? São muito mais carinhosas, são muito mais, de forma generalizada. Sim, sim. Há mulheres diferentes e há homens Porque diferentes. estão biologicamente desenhadas para ter um filho, para agarrar num filho, para cuidar Exato, de um filho. Não é para tomar decisões importantes para o dás futuro de um esse país. salto de não são racionais, O homem também não foi biologicamente desenhado para tomar decisões para o país. Ele foi biologicamente desenhado para defender a mulher. Literalmente o oposto daquilo que ele está a fazer aqui. é um salto muito grande. Se formos honestos, as mulheres, no geral, não são muito racionais, nem sequer têm a capacidade de compreender o bem comum, o bem da nação. eu Mas não isso não é. Não há ninguém mais biologicamente desenhado para compreender o bem comum do que uma mulher. Ok? Ninguém. necessariamente mau, eu não estou a fazer um Sim, ataque às mas mulheres, é importante perceber isto. eu sei, mas Isto eu é só da acho natureza que- da mulher. mas acho Não que há é uma- problema em a mulher ser assim. Eu não quero dar a decisão Mas é do uma futuro do meu país às afirmação- mulheres. mas é Eu acho que elas não têm essa É uma responsabilidade. afirmação mesmo cientificamente, ou seja, não, é muito, um salto muito grande. Mas é bastante consensual que Não os é, homens não são sei. geralmente mais inteligentes que as mulheres. Por isso eu acho que são os homens É que estava a dizer aqui no chat que os resultados académicos são melhores para as mulheres, o Tomás. Pronto, olha, obrigada por dares o argumento por mim. mais inteligentes. Está como acontecia na Grécia Antiga. E vamos ver, Eu não a sei Grécia se- Antiga mas, por não exemplo, era uma sociedade degradada como a As nossa. mulheres vão dizer Desde logo, que as eu mulheres digo vão isto, dizer eu digo isto sem repara, problema nenhum. as Eu mulheres digo vão isto sem dizer, a problema maior nenhum para a parte das Câmara. mulheres- Eu digo isto sem problema nenhum para a Câmara. Deixa- Desde que demos o voto às mulheres, foi a pior coisa que fizemos nos últimos 100 anos na civilização ocidental. Eu não tenho problema nenhum em dizer isto. Julguem-me à vontade, eu sei que Repara, estou a maior certo. parte das pessoas que estão na universidade são mulheres neste momento. Tu dizes que elas são menos inteligentes que nós. Mas isso não significa que sejam mais inteligentes. Significa Então- que estão então- mais na universidade. Então vais arranjar. Como é que vais definir inteligência? Quociente de inteligência? Com o que é o QI? Sim. O QI mostra-te, por exemplo, se tu és bom a lógica ou fazer Exato. coisas relacionais. A inteligência é muito mais complexo do que isso. Inteligência entendida no sentido lógico é só isso. Se tu não é? me disseres assim, parece-me que existe uma maior capacidade do homem em organizar e Exato. fazer estruturas coletivas de organização Exato, tomar decisões grandes. importantes. Eu olho para a sociedade e digo, vejo aí muitos mais homens a liderar, é verdade, não sei quem, não sei o que mais, e depois pode haver críticas do tipo, porque eles têm mais oportunidades, não sei o que mais, depois É há mentira. críticas e coisas. O que eu estou a dizer, isso é Eu vou deixá-lo acabar o raciocínio primeiro. muito diferente Uhum. de dizer as mulheres não são racionais. Ou seja, O que eu ia dizer aqui é que, exatamente pela forma como nós estamos biologicamente programados, eu, Andreia, por exemplo, sou contra a lei da paridade. A lei da paridade é aquela lei que diz que a cada 3 nomes numa lista para a Assembleia tens que ter 2 homens, uma mulher, 2 homens, uma mulher, ou o inverso também. O importante é que tu não podes ter 3 espaços vazios sem uma mulher. Porque é que eu sou contra? Eu já estive dentro destas organizações e eu sei como é que elas funcionam. E o que acontece muitas vezes é que mulheres que não têm tanto mérito como certos homens acabam por ser lançadas lá para cima. Mas às vezes também acontece o oposto, em que a mulher até podia entrar e não entra porque ali tinha que estar um homem e não podia estar uma mulher.
Então isto é uma lei que joga ao mesmo tempo a favor e contra a mulher. E, por exemplo, tem também movimentos um bocadinho mais extremistas que defendem que a representação política devia ser 50-50. E eu acho um claro exagero. Se vocês forem ver os dados, por exemplo, diz-se muito que na área da medicina as mulheres ainda ganham menos do que os homens. E isto é verdade, sim. Mas porquê? Porque quando chega a hora de olá, Nosferatu. Ai, é o Leandro, tudo bem? O que eu estava a dizer é que quando dizem que na área da medicina as mulheres ainda ganham menos do que os homens, isto é um facto, sim, mas porquê? Porque quando chega a hora de escolher a especialização, as pessoas por norma escolhem com o coração e com as motivações pessoais. Então as mulheres têm tendência a escolher carreiras como a pediatria ou a medicina familiar, que estão mais focadas em dar e ajudar o próximo, enquanto os homens vão para coisas que lhes dão mais estatuto, como ser neurocirurgião, por exemplo. Aproveitar para dizer, deem like na live, partilhem a live aí com os vossos amigos, partilhem com os vossos pais, quem ainda tiver avós, partilhem com os vossos avós que eles costumam gostar de mim. Elas são racionais. Mas não são racionais como o homem, não são muito racionais. Ou seja, na maioria exemplo, são emocionais, tomam decisão. As mulheres na generalidade tomam decisões emocionais, em função daquilo que se sentem melhor naquele momento. É muito mais Repara, quem é que vota no isso. Bloco de Esquerda, quem é que vota no PAN, quem é que vota no PS? A maioria são mulheres. Quem é que vota no Chega, quem é que vota no CDS, quem é que vota no PSD, na Iniciativa Liberal, a grande maioria são homens. O voto feminino foi um dos grandes problemas da civilização ocidental. Isto não é um ataque à mulher, é dizer assim. Mas repara, eu não quero que... Há muitos homens que eu não quero que votem. Há muitos homens que eu não quero que votem também. Eu não digo, as mulheres não deviam votar, ponto. Eu não digo, só as mulheres é que não deviam votar, eu digo. As mulheres não deviam votar, ponto. Mas os homens que, no meu entendimento, são burros, também não. Marisa, temos que ir idênticos. Cientificamente não temos diferenças nesse sentido. Temos particularidades biológicas que nos dão interesses diferentes, o que lapida o nosso cérebro em sentidos diferentes. Eu concordo contigo, Marisa. Era meter o Afonso a falar com clipes de homens a fazer bosta. As mulheres não deviam votar. Homens que não têm um conhecimento básico da sociedade, da economia, também não deviam votar. Pessoas, homens ou mulheres que façam trabalhos que não requerem inteligência também não deviam votar. Ou seja, eu não digo, é só as mulheres. O que é um trabalho que não requer inteligência? Porque assim, eu aposto, mas é que eu aposto, se pedíssemos ao Afonso para vir aqui a sentar calçada portuguesa na minha rua, ele não sabia fazer. Que não devia votar, o problema é as mulheres. Eu não digo isso. Só o pessoal inteligente é que Sim, eu sou aristocrata. Eu defendo um Estado autoritário com valores aristocráticos, em que as pessoas... Algum país assim, atualmente? No passado já houve. Países assim. A grande maioria dos Estados europeus foram assim durante milhares de anos. E por isso é que funcionaram e agora vemos a degeneração à nossa volta. Isso é verdade, a maior parte dos Estados funcionavam assim, mas o pessoal vai dizer, nós evoluímos, nós não sei o que mais, e tu achas que não, tu discordas, tu achas que nós estamos a regredir, é isso? Em muitos aspectos, sim. Estamos a evoluir cientificamente, tecnologicamente, mas alguém pode, honestamente, olhar para o nosso país. Nós temos ex-combatentes a viver na rua, nós temos crianças de 7 anos a mudar de sexo. Isto é que é evolução. Eu não sei, temos crianças, eu não sei se temos crianças. Mas mesmo que tenham 12, ou 15, ou 20, ou 30, faz algum sentido isso? Eu não sei. A sociedade não está a evoluir nesse aspecto. Isso é... Pronto, eu acho que às vezes é mais barulho do que... Eu acho que estamos a produzir, temos mais cuidado a nível científico, com os pobres, temos mais cuidado com... Eu acho só que para clarificar aqui a questão do voto. Isto não é um ataque à mulher, é simplesmente dizer, a mulher tendencialmente, no geral, de certeza que existe uma, mas lá está, também existe um imigrante que é a melhor pessoa do mundo. Temos de reger a sociedade, a lei é isso, a lei é o geral, a lei funciona para o geral. E aplica-se a todos, mas funciona para o geral. A mulher, geralmente, é menos racional que o homem, toma decisões mais emocionais, em função dos coitadinhos, em função daquilo que sente no momento, e nós temos um país para gerir. Nós não podemos pensar nesses termos. Cuidar essa empatia, isso não é uma coisa positiva. É positiva, não mas não é, guerras, não é positiva. Se fosse o mundo gerido por mulheres, não acabavam as guerras. Isso é positivo, mas não é positivo para tomar decisões desse calibre. Será que não acabavam as guerras? Se o mundo fosse controlado por mulheres? Já estiveste em alguma sala com 15 mulheres para ver se acabavam as guerras? Elas fazem. Sim, eu acho que não acabavam as guerras, mas haviam muitos países que iam só parar de falar uns para os outros. Em guerras entre elas, naturalmente. Mas se calhar não é guerras. Se eu estiver aqui com 15 homens, não há guerra nenhuma, nem conflito nenhum. Se tiverem aqui 15 mulheres sozinhas, uma é porque tem o cabelo de uma cor, a outra pintou as unhas, a outra passou à frente na fila, a outra anda com um namorado. As feministas e elas criam conflitos por tudo, as mulheres para se entreterem.
Tu achas que há muitas mulheres, eu desconfio que há muitas mulheres que devem ter problemas contigo. Mulheres, problemas comigo. E Mas eu não estou preocupado com Não, a mulheres popularidade no das minhas sentido de- ideias. Eu não estou de- preocupado com a popularidade das minhas ou ideias. seja, o que ela realmente são. Ninguém que tem objetivos políticos pode dizer que não está preocupado com a popularidade das suas ideias. Não faz sentido nenhum alguém que está a tentar mudar o sistema político dizer que não quer que a sua ideia seja popular. Isso é a mesma forma dele dizer que sabe que a ideia dele é completamente irrelevante. A ideia em si abre muito espaço à crítica e eu percebo de onde vem, mas a forma, a convicção com que falas sobre elas não são racionais, elas não Eu vão não estou a elas dizer, eu não, discutem. mas É repara, demais. Eu acho que é demais, também na minha opinião. estou a ser um pouco, Exagerado. estou a usar um exercício de retórica. Eu não estou a dizer que todas as mulheres discutem ou que todas as mulheres são completamente Pois, é irracionais. isso. Estou a dizer que Sempre existe uma assim. tendência feminina para não saber tomar decisões muito importantes que têm influência. Se o... É assim, vocês já entenderam que eu não concordo com ele, eu já entendi que a maioria são vocês. Mas agora, digam-me uma coisa. Ah, vocês acham que se ele tem esta visão de que antigamente é que era bom e tal, e que as mulheres não sabiam fazer decisões racionais, então porquê que antigamente eram as mulheres que lidavam com o dinheiro dentro das casas? Porque antigamente era assim que funcionava e ainda é assim que funciona em muitos países asiáticos. O homem chega com o ordenado e entrega o ordenado à mulher, porque é a mulher que faz as compras do mercado, ela é que sabe onde é que se deve gastar o dinheiro. Se a justificativa era que no passado é que era melhor, então no passado eles já achavam que a mulher administrava melhor o dinheiro do que o homem. Debate Andreia versus Afonso ia ser fixe. Quem sabe, Pedro? Mandem, partilhem a live com o Afonso, que ele pode cá vir à vontade. Eu acho que podia ser engraçado. Olha, a guerra entre mulheres seria arrancar cabelos e unhas, não matar as pessoas.